Sejam todos sob a proteção de São José, você que está aqui rezando conosco, e você também que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia São Francisco, que São José possa acolher os seus pedidos, aquilo que está guardado no seu coração. E de modo muito especial nós rezamos então para a família que nos ajuda nesse dia. O Doce, a Raquel e toda a família. Também pelo terço das mulheres aqui da nossa cidade e as mulheres de chave, né, que também hoje reza conosco o 7º dia da nossa novena em honra a São José. E hoje nós vamos meditar José procura Jesus no templo. Vamos iniciar a nossa novena lá na página 2. Celebrar São José com uma novena, meditar sua vida, invocar sua proteção, é uma grande graça que o Senhor nos concede. Com fé, tracemos sobre nós o sinal de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São José, em ti procuramos abrigo e pedimos tua proteção. Pedimos por nós e por todas as pessoas que precisam enfrentar a dureza da vida. São José, olha por nós. São José, esposo de Maria e modelo de operário, roga por nós. São José, bem conheces o povo que trabalha o dia todo em tantos afazeres, ou seja, em que tipo de trabalho for. São José, olha por nós. São José, esposo de Maria e modelo de operário, roga por nós. São José, sabes muito bem o que é a luta pela vida. Vês como as pessoas voltam para casa cansadas, casas muitas vezes sem conforto e sem ninguém para partilhar dores e alegrias. São José, olha por nós. São José, esposo de Maria e modelo de operário, roga por nós. São José, conheces todas as pessoas que sofrem, as que estão acamadas sem ter quem as ajude. São José, sabes bem o que é a existência. São José, olha por nós. São José, esposo de Maria e modelo de operário, roga por nós. São José, juntamente com a Virgem Maria, expressa de modo grandioso a bondade de Deus por nós, seus filhos e filhas. A missão de José na história da salvação é importantíssima, pois ele está associado com Maria ao mistério da encarnação do Verbo de Deus. Com carinho filial, vamos rezar e meditar a vida de José de Nazaré e aprender dele a fazer a vontade do Pai do céu. Bendito seja Deus pela vida de São José. Voltemos para a página 22. São José no plano da salvação. O bom Deus confia a José a missão de guardar Jesus e sua Mãe Santíssima como o bem mais precioso deste mundo. Mais um acontecimento que o Evangelho registra envolvendo José, Maria e Jesus. Judeus piedosos, todos os anos eles sobem a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus já tem 12 anos e os acompanha. Não sabiam que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Junto com os pais, na caravana dos romeiros, vai o adolescente Jesus movido por uma força misteriosa. Jesus caminha com ardor sempre crescente para ver o Deus dos deuses, em Sião. Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Depois da festa, Jesus se deixa ficar no templo.
Menino ainda, Jesus desbanca doutores que ficam maravilhados com sua sabedoria. Em Jesus opera o próprio mistério de Deus. Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Enquanto isso, José e Maria vivem a angústia de procurar Jesus. Primeiro procuram no meio de parentes, entre as pessoas da romaria. Nada, Jesus não se encontra. José e Maria voltam a Jerusalém. Por 3 longos dias, buscam Jesus sem descanso. Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Por estas e por outras, José acolhe, como poucas pessoas, a vontade do Pai. Silencioso, vive dramas, angústias, noites de preocupação, sem falar de si. Sem contar vantagem, José vive despercebido, no meio do povo de seu tempo. Não sabiam que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Palavra de Deus. Acolhamos a palavra de Deus. O relato de hoje nos mostra Jesus na casa do Pai. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, o que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disseram. Em seguida, desceu com ele a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Meditando a palavra. Perder o filho, Jesus que se deixa ficar no templo, que experiência dura para José e Maria. Jesus é sinal de contradição também para José e Maria. Ele veio primeiro para as coisas do Pai. Sim, ele veio primeiro para as coisas do Pai. E ocupar-se das coisas do Pai é o que Jesus vai fazer em Nazaré, por muitos e longos anos. Como nos diz o Evangelho, Jesus volta com os pais para Nazaré e lhes é submisso. Em Nazaré, aos cuidados de José e Maria, Jesus cresce em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Vamos partilhar sobre a palavra de Deus. Neste relato, o que mexe com nossa vida? Então, diante dessa passagem do Evangelho de São Lucas, uma passagem conhecida por nós, nos mexe muito a questão de dizer que Jesus ficou desapercebido nessa festa de Jerusalém. Então, nós estamos caminhando com José e Maria nesses acontecimentos, né?
E ontem nós vimos que eles voltaram do Egito, depois da grande notícia, né, de que Herodes havia falecido. Então, com grande alegria, eles retornam para a sua terra natal. E agora, nesse relato, eles estão participando, como de costume, de uma festa. E eles vão com Jesus para essa festa, e não por descuido, né? Não foi um descuido de Maria e José que o menino ficou perdido no templo. Na verdade, né, era uma festa grandiosa, muitas pessoas naquela festa. E aí, no tumulto da saída, muitas pessoas, é muito comum crianças se perderem. Por isso que quando a gente sai com criança, onde tem muita gente, nós temos que ter a preocupação de estar sempre pegado na mão, não tirar os olhos, porque é normal, é comum que essa criança se misture com outros grupos. E quando a gente percebe, está no meio de outras pessoas. E como isso é assustador para uma criança. Eu já tive essa experiência de me ver perdida. Despercebendo, olhando as coisas, você pensa que está junto com o pai, e quando você percebe, você está junto com pessoas estranhas, e os pais estão distantes. Então foi isso que aconteceu com Jesus. Na verdade, Maria e José eram extremamente cuidadosos. Mas nessa saída de grandes comitivas, Jesus acabou se perdendo. E aí era normal, era comum também que, né, era separado até essas comitivas. As mulheres iam junto, os homens iam junto, as crianças iam junto com os familiares. Eram tudo famílias. E então José deve ter pensado que Jesus estava com Maria. Maria pensou que Jesus devia estar na comitiva do grupo com José. E aí, quando eles perceberam, quando eles foram dar conta, cadê Jesus? Cadê o menino? Então, eles percebem que ele não estava na comitiva. E que aflição ficou o coração de José e de Maria naquele momento. E eles voltaram para Jerusalém. Depois de procurar junto com todo mundo e não encontrar, voltaram. E me chamou muita atenção, era onde Jesus estava. Ele estava no templo, discutindo com os doutores. E aí eu fico pensando, né? Jesus voltou no lugar que os pais o haviam levado. Quando ele se viu sozinho, ao lado de estranhos, ele deve ter pensado, eu vou voltar no templo, porque meu pai e minha mãe vai voltar para me buscar. E José havia levado Jesus no templo. Isso me mexe muito comigo ao refletir essa passagem. Porque o local onde nós levamos os nossos filhos. Com 12 anos, a preocupação de José e Maria foi de dar uma formação para Jesus. E ele, sem saber para onde ir, voltou para aquele lugar onde os pais haviam levado. Então, nós devemos refletir nessa passagem e aprender com Maria e José, onde nós estamos levando os nossos filhos. Porque é para lá que eles vão. Viu que quando Jesus estava perdido, ele voltou, foi para o templo? Eu fico imaginando se José e Maria tivessem levado ele para uma praça, talvez para um bar. Ele tinha voltado, era para lá. Porque meu pai vai vir me buscar é aqui que meu pai me trouxe, foi aqui que eles me deixaram. Mas eles levaram no templo. Então nós temos que aprender com José e Maria, a escolher os lugares onde nós levamos os nossos filhos, né? Porque é para lá que eles vão, quando eles se sentem perdidos. E para nós, o que é ocupar das coisas do Pai? Então, quando chegaram lá, Jesus estava ocupado das coisas do Pai, respondendo questões, indagando os doutores, discutindo as questões.
E quando viu, né, a mãe cheia de aflição, quando Maria viu Jesus, eu imagino que ela deve ter vontade de pegar na orelha dele e falar: por que você fez isso, menino? Né, aflição, porque é comum da gente quando alguém faz alguma coisa assim grave, né? Quando a gente acha e fala: mas por quê? E Maria: mas por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos te procurando. E ele fala, né? Por que me procura? Não sabias que devia ocupar das coisas do meu pai? Então, Jesus, sendo filho de Deus, vendo a aflição do coração da mãe, porque eu imagino que o coração de Maria estava muito aflito. Perder um filho era 3 dias. E ela procurando a agonia. Quando ela vê, ele estava no templo e ocupando das coisas de Deus. Que alegria deve ter sentido o coração daquela mãe naquele momento, de ter encontrado o filho, de tê-lo encontrado no templo. Porque é muito feliz a mãe que encontra o filho no templo. É muito feliz o coração da mãe que vê o filho ocupar-se das coisas de Deus. E o que é para nós hoje ocupar das coisas de Deus? É exatamente isso que Jesus estava fazendo. Fazendo a vontade de Deus. Então nós ocupamos das coisas de Deus, cumprindo aquilo que Deus tem para nós, a vontade de Deus na nossa vida. Que nessa novena nós possamos aprender, né, nesse encontro de hoje, a aprender como pais e mães, a levar os nossos filhos para próximo de Deus. E nós, como filhos, devemos aprender com Jesus, a ocupar-se das coisas de Deus e ser obediente aos pais. Engraçado, né, que Jesus, logo que questionou a mãe e explicou para ela que ele deveria ocupar-se das coisas de Deus, diz que ele desceu com eles e era submisso. Ele podia ter questionado, né? Eu falei: não vou voltar agora, ainda tem algumas coisas para responder aqui, quero ficar mais um pouco, mas ele obedeceu, era obediente. Então, como filhos, nós devemos ser como Jesus, ser obediente aos pais aqui da terra e fazer sempre a vontade de Deus na nossa vida. Então, se a gente fosse, assim, tivesse tempo, né, para refletir, com certeza a gente ficaria um bom tempo, porque são de grandes ensinamentos para a nossa vida, os versículos dessa passagem. Que o Espírito Santo de Deus só possa soprar em nós as verdades divinas desse santo evangelho, que nós tenhamos condições de vivenciar na prática o que nos falou, o que nos relatou o evangelho de São Lucas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Propósito para a vida. José e Maria procuraram Jesus sem descanso até encontrá-lo. Como e onde procuramos Jesus? Jesus alerta seus pais que vêm para cuidar das coisas do Pai. E passa a maior parte da vida cuidando das coisas do Pai, convivendo na família, no trabalho e com o povo em Nazaré. Cultivemos o hábito da leitura orante da palavra de Deus. Oração da comunidade. Com confiança de filhos e filhas, rezemos. Querido Deus, mais do que sofrer de sabores, José teve a alegria de conviver com Jesus. Ajuda-nos a viver na tua presença. Jesus era obediente a José e Maria. Querido Deus, não foi fácil para José ser o pai adotivo de Jesus. Ajuda-nos a assumir nossos compromissos. Jesus era obediente a José e Maria. Querido Deus, como a Santa Família, somos peregrinos neste mundo. Fortalece-nos com tua graça. Jesus era obediente a José e Maria. Querido Deus, José e Maria procuraram Jesus sem descanso. Mostra-nos Jesus presente em nossos irmãos e irmãs.
principalmente nas pessoas pobres e sofredoras. Jesus era obediente a José e Maria. Querido Deus, José, Maria e Jesus assumiram seus compromissos de bons israelitas. Ajuda-nos a viver em comunidade e a crescer não só em idade, mas em sabedoria e graça. Jesus era obediente a José e Maria. Querido Deus, abençoai essa família que hoje reza conosco, Doce, a Raquel e toda a família, o Gabriel, para que eles possam crescer em graça, em santidade e que busquem cada vez mais as coisas de Deus. Jesus era obediente a José e Maria. Querido Deus, abençoa as mulheres do terço da nossa paróquia e da comunidade de Chaves, para que elas possam empenhar sempre na busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Jesus era obediente a José e Maria. Nossa prece prossigamos, reconhecendo a paternidade de Deus e a maternidade de Maria. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Roga por nós, São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Voltemos à página 3, para fazermos juntos a oração final. Senhor, rezando em comunidade, sabemos que estás no meio de nós. Deus nosso Pai, queremos agradecer tua presença que nos reúne, nos alegra e nos salva. Agradecemos, Senhor, a proteção de nosso Pai, São José. E maravilhas no meio de nós. Agradecemos, Senhor, a vida humilde e laboriosa de São José. Agradecemos teu amor e maravilhas no meio de nós. Agradecemos, Senhor, e te pedimos que São José seja nosso guia. Agradecemos teu amor e maravilhas no meio de nós. Agradecemos, Senhor, o dom da fé que nos reúne em comunidades. Agradecemos teu amor e maravilhas no meio de nós. Ao finalizar nossa oração em louvor à ação de Deus na vida de São José, expressemos nossa confiança em nosso celeste protetor. Rezemos juntos a saudação a São José. Salve José, agraciado, Deus Pai é sempre convosco. Vós sois bendito entre todos os homens, esposo santo da Virgem Maria, escolhido para dar entrada ao Salvador do mundo, Jesus. São José, Pai do povo de Deus, guiai nossos passos no caminho da cruz, até a hora de nossa morte feliz. Amém. Pela intercessão de São José, a quem Deus confiou o cuidado de sua casa, seja acolhida em nossa vida a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Graças a Deus. E São